sim. Ok. Então, hoje, estamos com Cleonice, né? E vamos estudar perguntas, nossa, muito profundas hoje, viu, gente? No capítulo Lei de Liberdade, né? Dando continuidade aos nossos estudos, Cleo até já projetou a tela. Vamos estudar conhecimento do futuro, resumo teórico do móvel das ações do homem. O que seria esse resumo teórico do móvel das ações do homem? Né? Isso está contido em uma pergunta. E temos outras perguntas, que é conhecimento do futuro. É dado a nós conhecermos o futuro, não é? Se fala muito de cartomantes, pessoas que fazem a previsão do tempo, a previsão do futuro. O que diz os espíritos sobre isso, né? Então, Cléo, quero passar a palavra para você. Você tem até às 9h30, tá? Para a gente encerrar os nossos E, estudos. ok, gente, boa noite aí a todos. Olá, Sheila. Olá, Cléo, saudade de vocês. Saudade. Graças a Deus estou retornando. Pronto. Mas eu estou assistindo às aulas, viu? Ótimo. Boa noite, gente linda. Ó, a dona Magda aí também, estava de Olá, férias. Magda, tudo bom? Magda estava de férias. Não, tava de férias. Tava de férias não, Cléo. É porque sexta-feira eu corri. Quando eu cheguei, já estava na metade da aula, eu também não entrei mais. Entendi. Tranquilo. Mas vamos lá, gente, que hoje a gente tem bastante coisa. Eu tentei colocar aqui, fazer uma síntese, mas era tanta coisa boa para colocar, que eu ficava na dúvida de eu dizer assim, cara, se eu tirar isso aqui, vai faltar coisa, né? Mas antes de começar, como sempre, né, eu queria ver com vocês aí algumas perguntas para a gente refletir, né? Já que a gente está falando de conhecimento futuro. Pode o futuro ele ser revelado ao homem? Né? Tem algumas aqui. Vocês podem responder qualquer uma dessas. Não. Devemos aceitar todas as profecias? Como podem os profetas predizer o futuro? E os videntes e cartomantes conhecem o futuro? E os sonhos? Será que são revelações? Eu queria ouvir vocês primeiro, antes da gente começar. Vamos tudo aquilo que a gente conhece mesmo. Pode falar, Magda. O homem não pode conhecer o futuro nunca, porque ele ainda não está preparado para isso, o homem. Quando a gente fala homem, fala homens e mulheres. Não estão ainda preparados. Uhum. Vamos lá, gente. Bora lá, Ângela, Sheila, Graça, Rita, Adão. Eu acho que eles podem ser intuídos, né? Mas não adivinhos, né? Eu acabei de chegar do filme do Arigó, estou assistindo agora. Ai, meu Deus, que coisa para assistir. Foi bom, Graça? Ai, gostei, acabei de chegar, nesse segundo, gostei. Legal, legal. Gostei, sim. Assista. Ótimo. Ângela, o que você acha, Ângela? Pois é, em relação a essa questão de poder ou não poder ser revelado no futuro, né? Isso é uma coisa, vamos dizer assim, mais ou menos. Existem situações em que realmente, de certa forma, o véu se descobre, não escancaradamente, não de forma determinista, dizendo o que vai acontecer, mesmo porque existe o livre-arbítrio. Mas, em algumas situações, você pode ter alguns relances, tipo, através de um sonho, através de uma intuição, como a Graça falou, né? E até, assim, através de algumas profecias, como as que aconteceram antes de Jesus nascer, né? Muita coisa foi colocada pelos profetas da forma como poderia, o que iria acontecer, de certa forma. Agora, essa história de videntes e cartomantes, né? A maioria, né, dessas pessoas que se dizem nessa situação são pessoas que têm um certo conhecimento no 171, digamos assim. Né? São pessoas que conseguem, através da própria, entre aspas, esperteza, né,
perceber o que você, se você for procurar um deles, o que é, onde está sendo seu caminho, o que é que você está sentindo, e começa, através da conversa, né, sem nem você perceber, retirar de você todas as coisas que ela precisa para lhe devolver de uma forma de, entre aspas, adivinhação. Então, assim, muitos deles, né, que principalmente os que fazem disso uma profissão, né, são pessoas que estão agindo de má fé, né? Mas, assim, em relação a essas questões de sonhos, que algumas vezes eles realmente, alguns sonhos têm esse essa forma de nos trazer alguma revelação, né? O sonho, e algumas outras, a intuição, né? Algumas pessoas que têm essa mediunidade intuitiva mesmo, né? Que pode chegar e sentir alguma energia, alguma coisa e comentar com você. Então, eu acho que é dessa forma. Sheila. Bem, eu acho que o futuro só é revelado até onde a gente pode saber, né? Então, totalmente revelado, ele nunca será. Só se for uma excepcionalidade, se for necessário, e mesmo assim deve ter muito cuidado, né? Poder pode, mas deve, né? Então, assim, a gente, mesmo nos sonhos e nas intuições, eu acho que só nos é revelado aquilo que a gente tem condições morais, espirituais, de compreender, sabe, de entender. Quanto aos videntes e cartomantes, a gente sabe que são pessoas extremamente inteligentes, né? E médiums, como todos nós, mas que muitas vezes fazem mau uso dessa mediunidade, e a gente sabe que isso pode ser retirado a qualquer momento. Agora, eu penso, como o pensamento é essa energia latente em todos nós, quanto mais nós estivermos conectados, eu acho que mais nós seremos, não digo revelados, mas essas intuições nos vêm, né? Essas orientações nos vêm quando nós estamos numa conexão muito profunda com o alto, mas sempre dentro daquilo que nos é permitido. Agora, eu não sei por que a gente fica tanto atrás de querer saber, né? Nós temos quantas pessoas, até mesmo a gente vê colegas em reuniões mediúnicas que têm interesse em receber alguma comunicação. Agora, por que, né, que a gente quer tanto isso, né? Tem a questão da vaidade, né? Isso. Que a gente acha que merece uma mensagem exclusiva, saber algo de nós. Diga, Rita. Eu acredito que saber o futuro, eu acho que isso é interferência no livre-arbítrio, porque seria muito fácil falar assim, vai acontecer isso, isso e isso, você não ia correr atrás de nada, você ia ficar acreditando no que as pessoas falam, né? E com relação às cartomantes, eu acredito que a gente não recebe conhecimento do futuro, a gente recebe advertência. E Deus, ele se utiliza das pessoas para orientar as pessoas. Então, assim, eu acredito que as pessoas que têm um coração bom, que não fazem nada por dinheiro, eles são realmente, vamos dizer assim, intuídos, né, para orientar, passar uma advertência para uma pessoa. Às vezes a pessoa está passando por determinada coisa, ela é advertida para a coisa que ela está vivendo, sabe? Quando a pessoa tem um merecimento, né? Porque tem disso também, eu vejo dessa forma. Eu penso assim. Beleza. Tem mais alguém, gente? Radan? E também, como a irmãzinha aí falou, quando as pessoas recebem o merecimento de fazer o bem através daquilo que lhe é revelado, e a pessoa começa a fazer mau uso, aos poucos as pessoas vai perdendo aquela meninidade, porque está fazendo para ganhar dinheiro. E isso já foi acontecido, eu já passei por isso, e eu não enxerguei logo no momento, mas depois, quando eu vim enxergar, eu vi que a pessoa estava fazendo, era meio de vida, como diz as pessoas, meio de vida com aquilo que foi lhe dado de graça. Entendi. Eva? Radan? Oi. Olha, a maioria já falou o que eu penso. Eu creio que a pessoa não pode adivinhar 100% o futuro, né?
mas essas pessoas que têm um dom, né, têm intuição, mediunidade bem avançada, pode ter assim um panorama, né? Pode dar uma orientação positiva, né? Aquilo que você dá de graça, né? Recebe de graça, dá de graça. Agora, claro que as pessoas acabam deturpando, né? E aí usam como meio de vida para ganhar dinheiro. E aí as pessoas são carentes, né? Escuta aquilo e acaba querendo ir atrás daquilo que foi falado. Você Mas eu acho falou tudo aí, carente. O povo quer exatamente, saber o que é que eu vou fazer, o que é que eu tenho que fazer. E, na exatamente. maioria das vezes, ouve aquilo que realmente queremos ouvir, né? Quero ir, né? Mas eu acho que a gente pode saber alguma coisa, assim, parcialmente, né? Porque até a conduta da gente, a nossa atitude é previsível, né? Se você planta o bem, você colhe bons frutos, né? Não precisa de uma pessoa para adivinhar. Então, é isso que eu penso. Eva? Obrigado, Radan. Eva? Eu acho assim que se pudesse saber o futuro da gente, a reencarnação talvez não teria o seu objetivo. Porque, assim, se eu sei o que vai me acontecer, eu posso fazer, se for coisas boas, eu faria. Se for alguma coisa ruim, eu evitaria fazer isso. Então, eu não progrediria, eu não cresceria como um ser em evolução, né? Porque eu estaria sempre com o pezinho atrás. Ah, vai acontecer isso, então eu não vou fazer. Eu acho que não deveria. Né? Quanto aceitar profecia todas, eu acho que nessa nossa época agora quase não existe essa história de profecia. Tem aquele pessoal que no final do ano aparece na televisão, que fala que vai acontecer isso, aquilo, com os artistas, né? Nunca com a população no geral. Fala mais daqueles que são mais influentes. Às vezes até acontece, mas eu também acho que não seja nem uma profecia. Acho que realmente é mediunidade, né? Que, no caso, ele usa, né, para isso. E o restante é que tudo tem que acontecer de acordo com o seu tempo, para que a gente possa, né, conseguir evoluir. Eu acho que nada que vai atropelando, e assim, eu não acredito, eu nem gosto de vidente nem de cartomante. Eu passo, quando eu tenho aquelas moças que ficam na rua que dizem ser cigana, quando eu vejo, eu passo correndo, que eu não gosto, não deixo ler minha mão, muito agradecida, mas eu não quero, sabe? Eu não E quero por que saber. por que você passa correndo? Eu não gosto, eu não quero saber assim, o que possa vir a me acontecer. Deixa eu passar por ela mais com tranquilidade. Né? Porque, por exemplo, se for uma coisa boa, aí vai ficar na expectativa da coisa acontecer. E se for uma coisa ruim, você vai querer ficar, né, deixando passar para trás. Então, deixa acontecer. Verdade, Eva. Agora, gente, ó, depois da aula de hoje, a gente aqui, né, o Livro dos Espíritos vai, assim, tirar um véu enorme, né, para a gente sobre esse conhecimento, né, se pode ser revelado ao homem, né, o futuro, aceitar profecias, né, sobre a questão dos profetas, ou seja, as pessoas, né, que fazem profecias no final do ano, como a Eva falou, sobre os videntes, cartomante, né, e sobre os sonhos, né, se são revelações ou não. E o que é interessante, né? Quando a gente encarna, é colocado um véu. Para quê? Para que a gente não lembre do passado, né? E por que Deus, na sua infinita bondade, faz isso conosco? O que é que vocês acham? A gente já viu isso no Livro dos Espíritos, né? Por que ele coloca esse véu? A gente tem mais liberdade de ação, né? Não ficar pensando no passado, no que a gente fez, nos nossos erros. Recomeçar do zero. É começar do zero, né? Então, tá ali no nosso inconsciente algumas coisas que a gente sabe que a gente precisa reparar e fazer. E aí a gente tem um caminho para poder percorrer. Quando a gente está nesse caminho para poder percorrer, a gente vai percorrendo para o futuro. Só que esse caminho, né? Durante esse caminho, nós temos o quê? Livre arbítrio, né? Que vai fazer com que eu vá por aqui, com que eu vá por ali, ou por aqui,
né? Só que nós fizemos o quê? Nós fizemos uma programação reencarnatória que a gente viu na aula passada, né? E na aula retrasada também. Essa programação que a gente faz, né? Ela tem alguns pontos que ela é de acontecimento que está previsto para que aconteça em nossas vidas, né? Mas a gente nunca sabe o que é prova e o que realmente é imprudência nossa, né? Então, à medida em que a gente vai caminhando, a gente, com o nosso livre-arbítrio, vai escrevendo o nosso futuro. Então, Eva, se qualquer cartomante disser assim, Dona Eva, você vai casar amanhã, aí você diz, tá bom, eu vou entrar agora num convento ali, eu quero ver eu casar amanhã. Né? Por quê? Porque seu livre-arbítrio vai simplesmente dizer o que você vai fazer, né? E como vocês bem falaram aí, imagina se a gente sabe o que é que a gente vai ter no futuro, qual seria o papel de Deus perante as criaturas para poder desenvolver e crescer livremente. A gente estaria sendo só marionetes, né? Então, isso não faz sentido, a gente saber o futuro, né? Tem uma frase que diz que o futuro a Deus pertence, né? Então, assim, são coisas que a gente fica na ansiedade de saber, na ansiedade de prever, quando, na verdade, não vai existir nada que você, com seu livre-arbítrio, não tenha feito, ou das provas que você já mapeou lá atrás. É fato. Então, é fazer como a Eva falou, vamos viver, né? Vamos caminhar, né? Para que a gente possa, através desse nosso caminhar, e construindo coisas melhores. O que é que a gente tem que ter em mente? É saber que eu preciso fazer o bem, né? É preciso que eu cuide do corpo, da nossa mente, do nosso estado de espírito, e que eu possa fazer o bem que eu mais puder fazer. E por quê? Porque quanto mais o bem eu possa fazer, seja para mim, seja para o meu próximo, né? Mais eu vou criar, como é que chama? Eu vou criar evidências, né? Para que eu compense o mal que eu já fiz, né? Então, a gente vê várias histórias e vários relatos de espíritos dizendo, né? Por exemplo, Divaldo Franco ia desencarnar com tantos anos lá, passou lá no filme dele, mas ele ganhou o quê? Uma moratória. Por quê? Fazendo bem, né? Só que, assim, a gente pensa sempre no desencarne como algo ruim, e, na verdade, não é algo ruim, é porque a encarnação é um aproveitamento, gente, que o espírito tem que ter em mente, que é uma oportunidade gigantesca da gente poder mudar algo. Imagine quando você desencarna, aí volta tudo de novo para que você passe por algumas coisas que a gente não conseguiu, né, fazer, coisas bobas, às vezes, que a gente não conseguiu, que bastava apenas um pouquinho de vontade, como diz os espíritos, para que a gente pudesse fazer, e a gente vai voltar de novo para poder meio que começar do zero, como vocês falaram, para poder alcançar, né, um pouco dessa perfeição. Então, pare e pense, né, que a gente precisa viver é o aqui e o agora. Nada de ficar olhando para o passado. Vou fazer como é que o povo chama lá? Uma regressão, para poder saber o que foi no passado. Será que eu tenho capacidade? Será que eu tenho força, fé e coragem para poder saber o que eu fui no passado? Vai que eu descubra algo lá e fique ainda pior. Por isso que Deus, na sua infinita bondade, ele só nos mostra aquilo que deve ser mostrado. O futuro só é mostrado aquilo que deve ser mostrado. Às vezes, até para que a gente cumpra o que a gente determinou lá atrás. É só nesses casos, mas nem... Né? Então, assim, ficar esperando mensagem de alguém, o que é que vai ser, o que é que vai acontecer, isso e aquilo. Não, gente, a vida nossa é seguir em frente, é criar justamente essas oportunidades de se melhorar, mais nada, né? Não tem cartomante, vidente, profeta que vai trazer uma mensagem específica para você para poder mudar a sua vida, a não ser que essa mensagem tenha que lhe dar um direcionamento. Opa, Eva está indo para o outro lado. O marido que ela ia casar amanhã está do lado de cá, mas Eva precisa casar porque está no planejamento dela. Então, o que é que os espíritos fazem?
joga uma cartomante na frente dela e diz, minha filha, não vá por aí não, vá por aqui. E uma cartomante como médium, ela pode sim revelar um futuro que pode sim ser verdade. Na maioria das vezes não é, porque é difícil uma revelação do futuro. Mas os espíritos podem se utilizar do meio que eles tiverem para que você cumpra a sua meta muitas vezes. Não precisa nem ser uma cartomante, às vezes é uma mãe, é um pai, né? Às vezes é um irmão, é um vizinho. Rita, por que você não faz isso? Por que você não pega essas coisas aqui e vai doando tudo? Aí Rita faz, não, eu quero ficar. E, na verdade, ali é o quê? É uma forma de dizer a Rita para ela seguir o que ela planejou. Só isso. Então, vamos lá, vamos dar continuidade aqui, porque tem muita coisa aqui. Alguém quer complementar com alguma coisa? Nossa, quanta coisa aberta. Então, vamos lá. Então, conhecimento do futuro. Então, a primeira pergunta, né, vem do 243, porque a gente teve que ir lá atrás para poder saber se os espíritos conhecem o futuro, né? E aí, lá no livro dos Espíritos, eles já respondem o seguinte: ainda isto depende da elevação que tenha conquistado. Muitas vezes, apenas o entrevêem, porém nem sempre lhe é permitido revelá-lo. Quando o veem, parece-lhes presente. À medida que se aproxima de Deus, tanto mais claramente o espírito descortina o futuro. À medida que se aproxima de Deus, eles conseguem conhecer o futuro, né? Aí vem, depois da morte, a alma vê e aprende num golpe de vista suas passadas migrações, mas não pode ver o que Deus lhe reserva. Para que tal aconteça, preciso é que, ao cabo de múltiplas existências, se haja integrado a ele, ou seja, se aproxime dele, né? E aí ele faz outra pergunta: os espíritos que alcançaram a perfeição absoluta têm um conhecimento completo do futuro? Completo não se pode dizer. Por isso que só Deus é soberano Senhor, e ninguém o pode igualar. E aí vem no livro dos Médiuns, na 280 a 290, sobre esse mesmo assunto, diz: o conhecimento do futuro é conquista somente de espíritos elevados. A eles interessa e muito o nosso futuro, razão pela qual cuidam de influenciar o nosso presente, aconselhando-nos, orientando-nos através dos ensinamentos que ministram. A misericórdia divina permite certas revelações quando podem gerar o bem. Todavia, deve-se ter muito cuidado com os impostores e charlatães. E aí, gente, eu faço essa pergunta aqui a vocês. Jesus fez alguma revelação do futuro? Alguém levantou a mão aí? Sim, foi a Rita. Pode falar, Rita. Não, eu estava pensando aqui, quando ele fala assim, que só os espíritos superiores, né, que tem essa informação do futuro, né, de cada um, né. Aí a gente vê, assim, a ignorância das pessoas, né, de querer saber do dia de amanhã, né, que buscam essas cartomantes, né, que não raciocina, né, como que uma pessoa que se propõe a fazer uma coisa dessa, que tipo de espírito que ela está, né, que está junto a ela, né, ou mesmo ela mesma, na sua índole mesmo, né. É só a ignorância nossa, né, de conhecer. Se hoje a gente sabe que a revelação do futuro é só para espíritos superiores, e que, em algum momento, não só o cartomante, mas o Paulo, a Rita, a Ângela, pode me dizer algo, né, que vai ser de bom proveito para o meu futuro, ou seja, está me dando um direcionamento que eu não estou vendo. Os espíritos se utilizam de vocês, independente de ser cartomante ou não, para que justamente eu possa dar seguimento a isso. Pode falar, Paulo. E isso, Rita, que você trouxe é muito importante, sabe, essa reflexão, porque nós percebemos até mesmo na seara espírita, né? Olha que existem pessoas, conheço muitas pessoas com conhecimento, com bagagem, mas se utilizam dessa busca de revelação como se fosse, assim, a última coisa a ser alcançada, sabe?
as pessoas não percebem o quanto elas estão se distanciando do verdadeiro espiritismo, do verdadeiro ensinamento de Jesus, e assim, não conseguem se desassociar, por exemplo, de determinados ritos em reuniões mediúnicas, não é? Quando, na verdade, o único objetivo dela, ela não revela isso, quando a pessoa percebe isso, ela diz, não, não é isso não. Mas muitos estão se reunindo ainda para buscar essas revelações, se Fenômeno, né? sentir Traz fenômeno. acolhido, buscando esse fenômeno, e não percebe que, na verdade, está fazendo como aquelas pessoas que estão em busca de cartomante. Só está mudando o nome. Assim como existem espíritas que tomam água fluidificada sem uma reflexão, não é? Sem uma meditação daquela água magnetizada, e parece uma liturgia, como se fosse uma água benta para alguns, sabe? A mesma coisa é o passe. Então, isso a gente vê em algumas sessões mediúnicas. Alguns espíritas, eles não percebem como estão se deixando levar, não é? Por esse processo. E a gente só muda o nome de cartomante, né, para o médium, né? E eles entram numa espiral de obsessão mútua, coletiva, e não se percebem. Então, esses esclarecimentos que Allan Kardec está trazendo através dos espíritos é muito importante para que a gente fique atento, né? E não ache que apenas são essas pessoas fora da doutrina que estão em busca disso. Porque, Principalmente nós, né, que trabalhamos em mesa mediúnica, a gente tem que ficar muito atento, porque a gente não se deixa levar por esse tipo de coisa, porque é muito sutil. Muito sutil. Muito sutil. Muito. Sim, Rita, é verdade. Principalmente a gente, né? De sala mediúnica, realmente tem que tomar muito cuidado. Oi, Tamires, você chegou aí no aí, Tamires? Gente, cheguei atrasada. Mas assim, tem uns minutinhos que eu já tô aqui, vou chegar atrasada, desculpa. Então, deixa eu fazer a pergunta para você. Jesus fez alguma revelação do futuro? A gente já viu lá atrás que só espíritos superiores podem, né? Fazer uma revelação. Outros até conhecem o futuro, mas não pode revelar. Mas fez alguma revelação? Jesus com certeza sabia, né? Das caminhos aí que a gente ia tomar. Pelo menos a maioria deles, né? Mas assim, revelação mesmo no sentido de que a gente conhece, né? De cartomante, né? Mais ou menos isso. De maneira pura, não. Até porque existe uma infinidade de caminhos que a gente pode tomar, né? O nosso livre-arbítrio, a gente já viu isso, nos leva a decidir um monte de coisas também. Então, as coisas podem modificar. Lógico que ele trouxe, assim, nas falas dele, ele trouxe percepções, né, do que poderia acontecer, de quais os caminhos, principalmente ali no Apocalipse, né, o Apocalipse ainda é uma coisa muito, ainda, deixa eu ver como é a palavra, complexa, né, da gente entender o Apocalipse. Tem muitos estudiosos, inclusive no meio espírita, tentando decifrar, ou um dos mais, né, tentam decifrar um pouco o Apocalipse. Então, o Apocalipse tem um pouco essa característica dessas, entre aspas, revelação, mas não é bem revelação, né? Não no sentido que vocês estavam falando aí, né? Da questão de dar o caminho e falar, é isso que vai acontecer e isso, é só isso que pode ser feito. Mas que Jesus trouxe algumas coisas para a gente começar a entender, sim, mas não da maneira né? De maneira crua. Mais alguém, gente? Uma dúvida aqui. Quando Jesus falou com os apóstolos, por exemplo, antes dele morrer, ele falou com os apóstolos que ele ia retornar, que ele ia ressuscitar. Então, igualmente, quando ele falou para o Pedro que ele ia negar por 3 vezes, né? E ele também falou que seria traído. Isso tudo não foi revelação? Certeza, Rita. E ele falou da terceira revelação, né? Ele falou muita coisa, né? Eu só botei essas aí. De forma sutil, ele nos revelou tantas coisas, né? Então, eu coloquei esses itens aí, né? Previu o arrasamento do Templo de Jerusalém, a traição de Judas, a negação de Pedro, a sua própria ressurreição, né? A confusão que os homens fariam com seus ensinos no futuro, o que se realizou, né, integralmente. Então, falou, mas o que ele falava, né, de previsão era justamente para que os homens pudessem ficar atentos. Isso não ia mudar em nada o planejamento, né, do que ele fez nessa viagem que ele veio, né, à Terra,
justamente para poder se concretizar o que ele deveria. Então, o que ele fez era justamente para dar esse direcionamento, né? Inclusive uma revelação importante, que ele mandaria um Consolador prometido. Então, assim, como a gente viu lá atrás, apenas espíritos puros, e a gente entende que Jesus é um espírito puro, né? Podia estar fazendo essas revelações, né? E as revelações tinham um sentido, tinha um objetivo, né? Não era solto, não era nada, Sheila, amanhã você vai ficar rica, pronto. Sheila vai dizer, deixa eu ver para meu parente mais próximo, que vai morrer, vai desencarnar, deixa eu ver se eu mato logo. Sheila... Imagine se você revela isso a alguém, né? Você vai receber uma herança, pronto. A gente vai ficar... Qual o motivo de uma revelação dessa? É claro que você pode receber? Pode, né? A gente não sabe o que é que a espiritualidade nos aguarda, mas o fato de algumas pessoas receberem antes, né? E alguns espíritos faz isso, já pensando e conhecendo aquele espírito, já para ele ir refletindo, né? Já para ele saber o que ele pode estar fazendo de melhor, para ele estar se resguardando de alguma coisa. Ah, não, vou casar com o primeiro que aparece. Ah, meu Deus, você não pode casar não, menina, porque você vai receber uma herança e você vai ter que dar destino a essa herança fazendo isso, isso e isso. Se você casar, o seu destino dessa herança vai ser outro. Então, imagina, né, se os espíritos não podem revelar algo que eles queiram realmente que você faça, ainda mais se for um bem maior. Fala, Magda. Imagine uma pessoa saber o dia que ela vai morrer. Uai, a gente estudou isso, né? Uhum. A pessoa sabe que vai morrer, aí tem uma pessoa que ela não gosta muito dela. Ah, eu vou morrer tal dia mesmo, eu vou logo me vingar de fulano aqui, vou me vingar de fulano ali. Jesus de misericórdia. E a gente estudou isso, não foi, Rita? E assim, a pessoa, para poder saber que ela vai morrer, a pergunta dos espíritos era justamente perguntando se é possível a gente saber quando vai morrer, né? E eles dizem que a pessoa, ela tem que estar moralmente elevada para ela sentir isso. Então, uma pessoa moralmente elevada para sentir que vai deixar o corpo, dificilmente ela vai se vingar de alguém para poder fazer isso ou aquilo, né? Então, quanto mais perto a gente está da morte, quanto mais elevado nós somos, nós pressentimos. A gente vê o Chico, né? Que disse que ia partir quando todos estivessem felizes, né? Que foi no dia que o Brasil ganhou a Copa. Então, essa história de saber quando... desculpe te interromper. Essa história de Aham. saber quando que a gente vai saber o dia que vai morrer. Há 2 semanas eu fui no médico para pegar um atestado, me pediram um exame, eu fiz esse exame, e a médica me passou os prognósticos mais terríveis do mundo, e eu fiquei com a cabeça cheia, a cabeça quente. Aí eu fui, procurei um cardiologista, levei o cardiologista, ele falou assim, que não aceita aquilo como exame, como o outro falou, né? Aí você vê como é que é as coisas, né? Aí você fica com aquela cabeça assim, puxa vida, deu assim insuficiência cardíaca, falou que não era para mim fazer mais nada, que não era para mim parar de caminhar, não sei o quê, e eu fiquei caramba, eu estou perto de morrer então, E a gente fica com esse pensamento mesmo, aí você fica passando um monte de coisa, né? Aí você vê o quanto que é nocivo, né? A gente saber do futuro quando a gente não está preparado para ele. E eu passei esses 2 semanas nessa agonia, aí eu só consegui ficar mais quieta agora, aliviada, quando eu conversei com o cardiologista. E a gente tem que sempre, quando receber um diagnóstico assim, elevar o nosso pensamento em primeiro lugar, né? Porque, assim, a gente sabe que a gente está aqui de passagem, a nossa verdadeira vida não é essa. Então, eu imagino que se a gente está na hora de partir, é porque a gente já cumpriu. Eu sempre parto, né, dessa coisa do Divaldo, né? E aí, sempre que, tipo assim, eu não tenho nada para fazer, eu começo a buscar coisa para fazer. Eu digo, vai que os espíritos me veem aqui sem fazer nada e vai dizer que está na hora de partir. Então, né, é começar a fazer alguma coisa. Diga, Magda. Esses dias eu conheci uma colega da minha irmã que o marido dela falou que ia partir tal dia e ela não ficou acreditando, né? Dizendo que ele tirasse isso da cabeça, papapá, virou, mexeu, e ele uma véspera antes, ele passeou com ela, que já vivia passeando, aí passeou mais com ela, foi para ali, para lá, visitou os amigos, e
ela tinha que fazer, ela não morava aqui em Brasília ainda, ela tinha que fazer uma viagem para vir para aqui e não queria vir. Eu falei, não, você vai, porque se você demorar aí, quando você voltar, você não vai me encontrar mais aqui. Aí ela deixa de besteira e veio para cá, Brasília. Quando ela veio para aqui, que fazia mais ou menos uma semana que ele estava aqui, avisaram a ela que ele tinha ido para o hospital passando bem mal. E quando ela voltou, passou poucos dias que ele estava internado e ela já não deu conta mais de ver ele vivo. Foi isso que aconteceu. Mas acontece mesmo. Mas também como acontece o contrário, né? A gente fica nessa coisa de prever a morte, às vezes a gente já sabe que está doente, sente, tem um pressentimento que está desfalecendo. Gente, aqui tem fluido vital. Se esse fluido está se esvaindo, a gente sente. Né? Uma vez eu fui visitar uma senhora no hospital, que quando eu entrei na sala, que eu cheguei perto dela, toquei na mão dela, dei uma puxada aqui, perto, acima do umbigo, uma puxada assim de energia, o quanto ela estava querendo, né, essa vitalidade, esse fluido, né, que eu senti uma dor que chegou, eu baixei assim e puxou, né, ou seja, o quanto uma pessoa debilitada necessita de fluido vital, né? E esse fluido vital, quando ele vai se esvairindo, a gente também vai sentindo, né? Ele se esvairindo, a gente vai se sentindo fraco, a gente vai se sentindo sem força, sem vitalidade. E fluido vital acabou, né? Então, a gente precisa olhar para isso como também já aconteceu o contrário, né? Eu estava lendo um artigo que um rapaz, ele estava num campo, né? Aqueles campos dos judeus presos, né? E aí ele começou a fazer oração, começou a fazer prece, dormiu nessa prece, querendo saber quando ele ia sair dali, né? E ele disse que teve um sonho, dizendo, uma voz bem baixinho, dizendo, no dia 31 de março. E aí ele começou a contar para o amigo que 31 de março ele ia sair daquele campo, né? Que ia acabar com aquilo. E aí, claro, né? A gente já vai aumentando tudo, né? Ia acabar com o campo de concentração, que ele ia embora, que ele ia ver a família, que isso, que aquilo. E aí foi chegando perto da data, né? E aí nada acontecia, nada funcionava, e o povo perguntando, e aí, você não disse que ia acabar o campo de concentração? Quando chegou no dia, ele caiu doente, foi para o hospital e morreu. Então, na verdade, ele disse que ia sair dali, mas ninguém sabia se ele ia sair dali vivo ou se ia sair morto. O restante da conversa foi ele que montou, né? Como a gente mesmo faz, né? Que vai acabar, que vai sair. Então, todos que estavam ali ao redor dele criou uma esperança, né, daquilo acabar, quando, na verdade, só quem saiu foi ele, desencarnado. Então, tem coisas e revelações que a gente não sabe decifrar, né? Às vezes a gente vê questões de sonho que a gente acha que vai acontecer, nossa, vai acontecer comigo. E a doutrina espírita nos diz, né, que o sonho é a retratação do que o espírito viu ou ouviu durante o sono, cuja lembrança, na maioria das vezes, se mistura com as nossas preocupações humanas. O sonho nem sempre é a lembrança da vivência espiritual, podendo ser simples mentalização do espírito em torno de suas preocupações cotidianas. Mas aí a gente já cria todo uma coisa em torno daquilo, porque é aquilo que a gente quer, é aquilo que a gente busca, muitas vezes, né? Diga, Graça. Então, eu estou falando sobre essas premonições. O meu avô paterno, ele faleceu em 63, né? E ele era um trabalhador, assim, sabe, muito incansável. Ele, em Ribeirão Preto, sempre teve centro, sempre trabalhou muito. Ele tinha um caderninho, eu vi, a minha avó me mostrou, ele tinha marcado a data do desencarne dele. Ele sempre falava isso, e foi certinho. Deixou várias coisas escritas para minha avó, que ela teria que ter muita força, porque ela poderia ter uma perda muito grande de filhos. A minha avó perdeu 2 filhos em 60 dias, na época. Foi um negócio, assim, muito, sabe, ele era uma pessoa muito, assim, esclarecida, eu acho que muito evoluída também, né, pelas atitudes dele, né, mas ele tinha isso marcado. E essa questão do sonho que você está falando, muitas vezes as nossas interpretações dos sonhos, né, você está ali com o Daniel, você está vendo como é que é, né, muitas vezes é uma isca para a gente conseguir entender o que trazendo daquele sonho, né. Eu achei estranho, porque um dia eu conversei com ele, estava sonhando muito com criança, né? Falei, nossa, será que eu vou ter um neto? Brinquei onde eu mandei para ele no WhatsApp. Aí depois a resposta assim para mim, não, pode ser que a sua vida vai ter que começar uma vida nova,
Então, essa questão de sonho é muito interessante, a maneira como a gente tem que saber interpretar, né? Tirar dali alguma coisa de positivo sempre para a gente, né? E eu já vi um livro, um caderno, não sei se vocês já viram, até na internet, se botar a gente vê, que são interpretações dos sonhos. Gente, a gente tem que ler, tem que estudar o livro dos espíritos, a gente tem que entender essas coisas, e assim, não adianta a gente ficar buscando ou se impressionando, ou ficar impressionado com essas coisas, né? Porque quanto mais a gente se impressiona, mais a gente não vive. Vira o foco, vira a página e segue, né? Justamente para poder não cair na tentação de ficar querendo buscar coisas específicas para a gente. Eu penso que se os espíritos querem que eu saiba de alguma coisa, ele vai deixar muito claro para que eu saiba, mas muito claro mesmo, né? Não vai ter rodeios. Se ele não quer que eu saiba e quer que eu vá seguindo, ele diz, ai, meu Deus, cada hora essa mulher muda de caminho, cada hora ela vai para um lugar, eu não posso nem conseguir prever o que é que ela vai fazer, né? Mas ele sempre vai deixar aquele rastro, pode ser qualquer pessoa ali dizendo qualquer coisa, e aquela coisa ela sempre vai bater lá dentro e você vai dizer, opa, né? Não vai ser algo que vai passar batido, não se preocupe. Né? Então, essa coisa de ficar criando expectativa, minha irmã outro dia me ligou e disse, nossa, Clarice, eu sonhei com você, se cuida, toma cuidado, não sei o que, eu digo, mas sim, você sonhou comigo? Foi alguma coisa ruim? Parece que foi uma coisa ruim, eu não lembro muito bem o sonho, eu digo, ah, tá, entendi. Aí, quando eu fui conversando com ela, eu vi que ela estava passando por tribulações no trabalho dela. Ou seja, você vai pegando uma coisa, daqui a pouco você pensa na sua irmã e você vai sonhando, e o sonho, eles se misturam mesmo, né? Então, são coisas que a gente tem que ter essa cautela e essa calma. Mas vamos dar continuidade aqui. A Graça levantou a mão, Cléo. Graça, ela já estava com a mão levantada, né, Graça? Ok. Então, vamos lá. E aí, a gente tem aqui, né? Pode o futuro ser revelado ao homem, né? Ele diz, né, que, em princípio, o futuro lhe é oculto. E só em casos raros e excepcionais permite Deus seja revelado. Eu botei esse texto aqui de Miramês, porque Miramês é fantástico. Ele diz o seguinte, o passado de todos os espíritos está mais ou menos escondido no subconsciente, o passado, de modo a permitir à alma andar mais livremente em busca do melhor. Se ele viesse à tona da mente presente, é certo que perturbaria a vida atual, em face dos deslizes do espírito nas leis espirituais. O aprendizado das almas no mundo é cheio de altos e baixos, dando a conotação e afirmando posições para um breve aprimoramento da vida. Nada se perde e Deus aproveita todos os nossos atos para nos ensinar a viver e compreender a lei de amor e da justiça. Conhecer o futuro, se ele se encontra escondido nas dobras do tempo, igualmente poderá nos interromper em nossa marcha de ascensão para o amanhã. O homem não está preparado para conhecer seu próprio futuro. Se por acaso fosse ele revelado antes do tempo, o espírito reencarnado iria fazer todos os esforços para modificá-lo e poderia atrapalhar sua caminhada no que diz respeito ao aprendizado. Em muitos casos, a alma vestida de um corpo físico tem vaga lembrança do passado e uma embaciada intuição do futuro. No entanto, esta é tão leve que não atrapalha a caminhada. E qual sonho que não interrompe a vida que deve levar? Então, gente, a gente percebe aqui, né, o que Miramês traz para a gente, é que não adianta querer buscar o passado, não adianta eu querer previsões do futuro, que, na verdade, a evolução ela não dá salto. Então, vamos lá. Aqui, na 869, ele pergunta, com que fim o futuro se conserva oculto ao homem? Ou seja, por quê, né, que o futuro se conserva oculto? Acho que Miramês já trouxe até aqui a resposta, mas a resposta dos espíritos é, se o homem conhecesse o futuro, como a Rita falou, negligenciaria do presente e não obraria com a liberdade com o que faz, porque o dominaria a ideia de que, se uma coisa tem que acontecer, inútil será ocupar-se com ela, ou então procuraria obstar a que acontecesse. Não quis Deus assim fosse, a fim de que cada um concorra para a realização das coisas, até daquelas a que desejaria opor-se. Assim é
que tu mesmo prepara muitas vezes os acontecimentos que hão de sobrevir no curso da sua existência. E aí Miramês fala, o futuro conserva-se, oculta o homem, com a finalidade educativa, para que as lutas não cessem no decorrer da sua existência. Se todos os homens tivessem o conhecimento do futuro, seria uma catástrofe as suas vidas. Eles iriam lutar para não passarem pelas provas que deveriam enriquecer sua experiência para a verdadeira felicidade. Deus é amor, mas não tira de nossos ombros o fardo que devemos e precisamos carregar. Para isso fomos feitos, para passar pelas provas e delas tirar, pelo livre-arbítrio, as lições indispensáveis ao nosso burilamento espiritual. Já falamos, alhures, que o espírito, em todas as circunstâncias, é puro, por ter saído das mãos puras. Deus não iria criar espíritos impuros, sendo ele perfeito. Devemos raciocinar sobre isso. O espírito tem uma linhagem de corpos para vestir, com trocas imensuráveis deles, dependendo do seu estado evolutivo. Convém a todos nós entrar em observação com nós mesmos para encontrar Deus na sua pureza, vibrando em nossos corações e em nossas consciências. Preocupar-nos em demasia em conhecer o futuro e voltar ao passado é perda de tempo, sendo que esse tempo deveria ser usado para disciplinar o comportamento espiritual da alma, buscando entender e viver o amor. Em certas fases da vida, o espírito entra em um determinismo capaz de levá-lo a certo despertamento espiritual, de modo a dominar forças e se livrar de muitas imposições da natureza. Então, peguei essa parte lá, tinha muito mais, mas aqui já deu para que a gente possa complementar, né, sobre a questão de conhecer a vida futura. Alguém tem algum comentário aqui, nesse item? Eu só queria fazer uma observação, né? Se a gente soubesse, ficar sabendo, lembrando do que passou e sabendo do futuro, muito provavelmente a gente deixaria de viver o presente. Que ou a gente ia ficar remoendo ou vivendo na ansiedade do que está por vir. Né? Então, você terminaria que o presente ia ficar perdido, e aí seriam perdidas todas as oportunidades do nosso crescimento. Né? E aí você vai ficar preso ou para frente ou para trás e patinando na hora certa, na hora de fazer. Verdade. E tanto acontecimento bom como ruim atrapalharia o nosso desenvolvimento. Um acontecimento não muito bom. Cleonice, você vai ter um filho e ele vai vir com síndrome de Down. Ou ele vai vir com uma deficiência, ou ele vai vir com isso ou com aquilo. Quando a pessoa engravidasse, a primeira coisa que ela ia querer fazer era o quê? O pensamento de tirar, o pensamento de abortar, muitas vezes. Né? Por quê? Por não ter a coragem ou a capacidade. Então, você não sabe, logo, mesmo nos exames, às vezes não é revelado, e quando nasce, você teve que cuidar. Então, são coisas que muitas vezes não nos é revelado, porque já conhece o espírito e sabe que ele não aguentaria. Né? Então, coisas boas, né? Você vai receber uma herança, você vai mudar e vai morar nos Estados Unidos. Eu digo, como assim, gente? Eu moro no Brasil, nem falo inglês, como é que eu vou mudar para os Estados Unidos? Não, gente, que coisa é essa? Que loucura é? Imagine como ficaria a vida da gente, né? Alguém levantou a mão? Eu. Diga. Falando nisso, né? Estou lembrando de um filme, acho que Deixa-me Viver, se não me engano. A história era um casal que a menina ficou grávida e quando foi fazer o exame, aquele exame morfológico, né, deu que a criança tinha uma síndrome, né? E o rapaz não queria de jeito nenhum e fez com que ela fizesse o aborto, né? Aí passou-se um tempo, ela engravidou de novo, né? E ela falou que ela não ia abortar. Não, mas aí ele falou a mesma coisa. Aí ela fez o exame, a criança nasceu perfeita, assim, não tinha nada de problema, mas só que quando ele estava com, acho que 4 ou 5 anos, deu um problema que era congênito, só que, é claro, né, era uma prova que aquele espírito que estava vindo tinha que passar
E a Só mãe que então, e a mãe não está aceitando. Aí foi vamos dizer assim, passou a ser uma aprovação para os dois, porque eles sentiram o que é perder um filho, de verdade, né? Porque eles não deram valor da primeira vez a ponto de abortar, né? E, ao mesmo tempo, foi uma lição para os pais, né? Para a situação que eles viveram. É por isso que, se realmente a pessoa souber da situação que ela vai passar, principalmente numa situação dessa, de uma provação, de uma expiação junto com outro espírito, que ela está envolvida com ele, que ela precisa passar por isso, a pessoa recua. ainda não temos essa capacidade, né? Pois é. Eu acho que é por isso mesmo que a gente não tem esse conhecimento. Deus sabe o que faz. E aí vem a 870. Alguém levantou a mão? Não, desculpa, foi eu sem querer. Mas se convém que o futuro permaneça oculto, por que permite Deus que seja revelado algumas vezes? O que é que vocês acham? Se é oculto, por que de vez em quando dá na telha lá e Deus diz, não, revela isso, não revela isso, revela isso, não revela isso? O que é que vocês acham do que a gente já viu para trás? Jesus, quando ele fez a revelação, é porque tinha um fio útil. Então, era útil naquele momento os apóstolos saberem o que ia acontecer, até para eles saberem se colocar depois. O que eles teriam que fazer? Então, ele precisava passar instruções. Pensa assim, né? Veja assim. Né? E na vida da gente, né? Acredito que seja da mesma forma. Quando seja uma coisa que seja útil para nós, que não atrapalhe o nosso livre-arbítrio, mas que seja uma coisa útil de verdade para nós, no momento. Outra coisa, que a gente tenha merecimento, aí é possível que venha vamos dizer assim, um aviso, né, entre aspas, das coisas que poderiam acontecer. E aí ele diz aqui, permite-o quando o conhecimento prévio do futuro facilite a execução de uma coisa. Olha o que a gente falou lá atrás. Vai facilitar o quê? Você precisa casar, Eva. Você não vai por aí, vai por aqui. Então, é revelado quando ela precisa realmente seguir aquilo e pelo livre-arbítrio dela, ela não vai fazer, por exemplo. Né? Em vez de a estovar, ou seja, dificultar, obrigando o homem a agir diversamente do modo por que agiria, se lhe não fosse feito a revelação. Não raro também é uma prova. E aí eu fico pensando, sabe o quê? Quantas vezes, eu não sei se vocês já passaram por isso, né? Mas quantas vezes tem coisas que vocês evitaram, mas não teve como evitar. E daqui a pouco, quando você viu, você já estava fazendo. Já aconteceram com vocês isso? Comigo já. Já? Já. A gente passa e diz assim, não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer, você já fez. Isso não me pertence. Aí pertence. Mas é incrível, e a gente fica achando que não sabe. Gente, eu morava em Salvador, nunca na minha vida eu pensei em morar em Brasília. Nem conhecia, nunca tinha ouvido falar. Quando eu fui ver, eu já estava morando em Brasília. Nunca passou pela minha cabeça sair de Salvador, nunca. Quando eu fui ver, já estava morando aqui. Aí você pergunta, o que é isso? Quando a gente vem projetando, nossa, quando eu crescer, eu quero morar nos Estados Unidos, quero morar no Chile, quero morar em outro estado, quero isso. A gente fica planejando, cuidando, ou seja, quando algo acontece assim, aí você diz assim, caraca, velho, o que eu estou fazendo aqui? Se não é justamente a ação dos irmãos que diz assim, minha filha, cai fora. A perspectiva de um acontecimento pode sugerir pensamentos mais ou menos bons. Se um homem vem a saber, por exemplo, que vai receber uma herança com que não conta, pode dar-se que a revelação desse fato desperte nele um sentimento de cobiça, pela perspectiva de se lhe tornarem possíveis maiores gozos terrenos, pela ânsia de possuir mais depressa a herança, desejando, talvez, para que tal se dê, a morte daquele de quem herdará. Ou então, essa perspectiva lhe inspirará bons sentimentos e pensamentos generosos, ou seja, pode ser uma coisa ou pode ser outra, mas se é revelado a ele,
é porque os espíritos têm um propósito, né? Se a predição não se cumpre, aí está outra prova, consistente na maneira porque suportará a decepção. Nem por isso, entretanto, lhe caberá menos o mérito ou demérito dos pensamentos, bons ou maus, que a crença na ocorrência daquele fato lhe fez nascer no íntimo. Ou seja, mesmo uma revelação que venha para você, que você tenha certeza do que vai acontecer, e de repente não acontece, você muitas vezes, nossa, mas como eu tinha certeza que isso ia acontecer, né? Você fica decepcionado. E os espíritos dizem que também é uma prova, né? Para que você possa justamente, na ocorrência desse fato, crescer um pouco, né? Enquanto espírito. Ou seja, nada se perde, como foi dito lá atrás, né? Pode falar. Só uma coisa importante que tinha naquele último parágrafo, né? Que mesmo quando não aconteceu, se você vai responder pela forma como você pensou em relação àquele fato que você achou que iria acontecer, né? Então, tipo assim, se você pensou bem, vamos dando o exemplo da herança, né? Que bom se isso acontecer, vou poder ajudar, parará, parabéns para você, foi lá para a cadernetinha do positivo. Mas se você ficou pensando, tomara que meu tio fulano de tal morra logo, porque não sei o que também está lá escrito. Mesmo que a herança não venha, quer dizer, só o fato de você ter pensado de como agir em relação àquilo ali, já conta ponto ou não, né? Diminui. Imagine que os espíritos, você está passando por uma prova, que é justamente essa prova, né, de decepção, que você não suporta. Então, você vai simplesmente passar por uma prova. Vamos colocar que ela vai receber uma herança, e ela vai acreditar nisso piamente. E aí, o fato de você não receber, né, o tio foi lá e deixou tudo para o neto, tudo para o irmão, e não deixou nada para você. Então, aquela decepção era o que você precisava para a prova. E por isso foi lhe revelado, para ver se você já estava apto ou não a suportar as decepções, né? Então, tem vários tipos assim que ocorrem na vida da gente, né? Nada se perde, na verdade, né? E aí o espírito Miramês, ele dá uma lição nisso aqui, gente. Me desculpe, mas eu tenho que ler. Algumas vezes permite o Senhor que seja revelado o futuro de certas criaturas, quando essa revelação lhes possa ajudar no seu desempenho espiritual. É bom que pensemos nisso, a fim de não conturbarmos nossos corações por falta de revelação espiritual. Elas chegam de acordo com as nossas necessidades em caminho. Você vê que a gente viu lá que vem uma revelação, mas para eu ter uma decepção. Ou seja, a revelação não era porque ia acontecer aquilo, era para eu passar pela prova da decepção. Ou seja, às vezes a gente pensa que a revelação vem para que aconteça aquilo, quando na verdade não vai acontecer, e você tem que passar pela prova da decepção, né? A regressão de memória é um fato. No entanto, não se pode efetuá-la indiscriminadamente. A consciência guarda experiências nas suas fibras mais íntimas, de modo a nada poder revelar, quando exigida pela violência, que se mistura com a vaidade e o capricho de saber o que não devia. Quem se estaria preparado para tal, foi o que a gente falou lá atrás. Pactuar com a vontade de que a razão e o bom senso não participem é criar perturbação no próprio destino. A ação hipnótico-magnética, que é a mesma coisa, pode levar ao mergulho no passado, por vezes distante. No entanto, este orgulho pode ser prejudicial, trazendo à tona a lembrança de fatos que não deveríamos recordar, pelo menos por enquanto. Não deves pensar que, como espíritos, nós buscamos no passado o que pretendemos. Não somente vamos até onde podemos suportar o embate de forças contrárias que nós mesmos criamos e guardamos nas dobras da vida. Só os espíritos puros, almas que já não sentem mais o peso do fardo e o jugo de suas vidas pregressas, é que têm condições de estudar, quando o desejam, as experiências do passado distante com preparo no coração.
Quando necessário, e se as lições forem bem aprendidas, algumas coisas do passado, não tudo, pode se fazer presente, de modo a servir de estímulo para o trabalho e a vida. Mas quando esse passado cria mais distúrbio nos caminhos dos aprendizes, o mundo espiritual deixa cair no silêncio seus pedidos de regressão da memória, para que ele possa andar melhor. Nem sempre recordamos do passado, mas algumas vezes isso acontece para o nosso bem, quando a naturalidade e a revelação se opera com Jesus. E aí ele continua. A consciência é verdadeiramente um mundo que ainda não foi estudado, nem tampouco compreendido, por falta ao homem preparo para tal empreendimento espiritual. Compete ao homem do futuro procurar nos vários departamentos da consciência as lições mais sublimadas, onde Deus se encontra mais presente. Certas cartomantes, quiromantes, pensam que revelam o passado e o futuro, mas enganam a si mesma, buscando revelações em aspectos exteriores, entre mentes, quando conveniente. Os espíritos superiores podem se servir delas para revelarem o que for útil à procura. Elas atuam como médiuns, estimulando forças virgens no paciente para melhor andamento da sua vida, alimentando a esperança. O próprio Allan Kardec entregou a certa pessoa sua mão para serem examinadas. Quando ela lhe disse que via uma tiara em sua cabeça, a tiara, quando ela disse que viu uma tiara na sua cabeça, a tiara é um símbolo de autoridade moral e religiosa. Ela leu no futuro do codificador algo da sua missão, que ela mesma não compreendia. E ele, com sua sensibilidade espiritual, pressentiu que significava algo de responsabilidade, pela revelação íntima que já possuía da sua grande missão e de fazer mais claro o cristianismo. Kardec recebeu essa revelação fora da área em que ele operava, de quem desconhecia totalmente a doutrina dos espíritos, para a maior confirmação dos seus trabalhos em favor da humanidade. Essa revelação foi divina, por estimular um missionário que, mesmo se a revelação fosse o contrário, não teria se impressionado com o fato, pelo seu grau evolutivo. No entanto, ajudou e muito por ter vindo de fonte comum. Devemos, assim, ter condescendência com todos os pontos de sintonia, desde quando somente o bem se encontre na mira, se ajustando com amor. Quando recebemos em nosso íntimo certas revelações, elas vêm de Deus, e nós sentimos essa procedência. Lembremos-nos de João, no capítulo 3, versículo 27, quando citou João Batista. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Receber é quando o coração participa com alegria e a consciência aprova. E quando vem do céu, essa inspiração estimula e faz nascer pensamentos nobres e ideias generosas. Então, gente, muito, muito, muito esclarecedor, né, essa passagem aqui, né, do Espírito Miramês. Alguém quer comentar? Onde você consegue essas passagens de Miramês que eu tento achar e não consigo? Tem algum livro? Para você aquele link, você bota no Google, Livro dos Espíritos comentado. No final aqui eu lhe mostro o site. Lembra que uma vez você pediu? Cléo, manda aí o link, aí eu mandei para você. 871. Aí vem Kardec e faz outra pergunta, né? Dizendo assim, mas, pois que Deus tudo sabe, não ignora se um homem sucumbirá ou não em determinada prova. Assim sendo, qual a necessidade dessa prova, uma vez que nada vai acrescentar o que Deus já sabe a respeito do homem? Olha como Kardec fazia as perguntas aos espíritos. Tipo assim, mas se Deus criou o homem ali, né? Simples e ignorante, né? Qual a necessidade dessa prova? Né? Não vai acrescentar nada ao que Deus já sabe, o que, é que vai acontecer a respeito desse homem, já que Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Para que ele passar por isso? E olha o que os espíritos respondem. Isso equivale a perguntar por que não criou Deus o homem perfeito e acabado.
Você está me perguntando o quê? Então, você já queria que o homem fosse criado perfeito e acabado? Está lá na pergunta 119. Por que passa o homem pela infância antes de chegar à condição de adulto? Está lá na 379. Por quê? Né? A prova não tem por fim dar a Deus esclarecimento sobre o homem, pois que Deus sabe perfeitamente o que ele vale, mas dá ao homem toda a responsabilidade de sua ação. Gente, isso aqui é fantástico. Uma vez que tem a liberdade de fazer ou não fazer, está na mão da gente, fazer ou não fazer, seguir ou não seguir, começar ou terminar. Vou começar uma dieta, não vou parar. Vou começar a fazer atividade. Está na mão do homem, essa responsabilidade, não é de Deus. Você é que vai fazer o seu caminho. Cedo ou tarde você vai evoluir, seja na dor ou pelo amor, mas vai. Dotado da faculdade de escolher entre o bem e o mal, a prova tem por efeito pô-lo em luta com as tentações do mal e conferir-lhe todo o mérito da resistência. Ora, conquanto saiba de antemão se ele se sairá bem ou não, Deus não pode, em sua justiça, punir nem recompensar por um ato ainda não praticado. Então, gente, Allan Kardec ainda bota uma nota aqui dizendo: assim sucede entre os homens. Por muito capazes que seja um estudante, por grande que seja a certeza que se tenha que alcançará bom êxito, ninguém lhe confere o grau algum sem exame, isto é, sem prova. Do mesmo modo, o juiz não condena um acusado, senão com fundamentos num ato consumado, e não na previsão de que ele possa ou deva consumar esse fato. Quanto mais se reflete nas consequências que teria para o homem o conhecimento do futuro, melhor se vê quanto foi sábia a providência em lhe ocultar. A certeza de um acontecimento venturoso a lançaria na inação. A de um acontecimento infeliz encheria de desânimo. Em ambos casos, suas forças ficariam paralisadas. Daí, o não lhe ser mostrado o futuro, senão como meta, que ele cumpre atingir por seus esforços, mas ignorando os trâmites, porque terá de passar para alcançá-lo. O conhecimento de todos os incidentes da jornada lhe tolheria a iniciativa e o uso do livre-arbítrio. Ele se deixaria resvalar pelo declive fatal dos acontecimentos sem exercer suas faculdades. Quando o feliz êxito de uma coisa está assegurado, ninguém mais com ela se preocupa. Algum comentário, gente? Vamos para a última questão. A última questão, vou precisar da ajuda aí dos universitários para ler. É a 872, resumo teórico da motivação das ações do homem. Eu, quando vi essa questão, eu disse, meu Deus, o que é esse resumo teórico da motivação das ações do homem? Vocês sabem o que é isso? Não sei. Alguém sabe? Kardec, ele fez um resumo de tudo o que motiva as ações do homem. E ele colocou desde o livre-arbítrio, o papel da educação, a escolha das existências, a liberdade de pensar, a fatalidade, os limites da fatalidade, a morte, a doutrina espírita, o ensinamento mais importante dado pelos espíritos, a imperfeição do espírito e a sua responsabilidade perante as faltas, a posição da Terra entre os mundos habitados. Olha o que é o resumo teórico da motivação da ação do homem. E aí a gente vai começar. Quem quer ler primeiro? Livre-arbítrio. Resumo. Vamos abrir no microfone. A questão do livre-arbítrio se pode resumir assim: o homem não é fatalmente conduzido ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados.
Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Ele pode, por prova e por expiação, escolher uma existência em que seja arrastado ao crime, quer pelo meio onde se ache colocado, quer pelas circunstâncias que sobrevenham, mas será sempre livre de agir ou não agir. Assim, o livre-arbítrio existe para ele quando, no estado de espírito, ao fazer a escolha da existência e das provas, e como encarnado, na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos a que todos nós temos voluntariamente submetido. Alguém quer comentar? A gente já viu sobre essa questão. Ele estava dizendo que o livre-arbítrio ele está tanto no plano da matéria como no plano espiritual, né? Desde o momento da escolha da prova, né? E uma coisa importante que ele fala aqui, que o homem não é fatalmente conduzido ao mal, né? Na questão do livre-arbítrio. Você vê que o mal... São os atos que praticamos, né? Só tem a ausência do bem, né? É verdade. Então, a gente acha que assim, foi o destino dele ter que matar alguém. Foi o destino dele fazer o mal. Não, isso é livre-arbítrio. Isso é uma escolha, né? Então, vamos lá. Quem é o próximo aí? O papel da educação. Ou então como os evangélicos costumam falar assim, foi o inimigo, foi o demônio que fez ele fazer isso. Tudo que a maioria dos evangélicos fazem de errado, eles só jogam para o inimigo. Aí um dia, né, eu tava assistindo um culto assim que eu fui convidada e apareceu essa conversa. Aí eu digo, mas minha gente, o inimigo já está cansado de tudo que jogam para ele. E nem tudo é o inimigo, não, gente. Aí a pessoa, não, mas eu digo, pelo amor de Deus, eu não estou julgando ninguém, não. Só que eu acho que as pessoas têm que assumir o erro, não jogar tudo para o inimigo, Daqui uns dias o inimigo vai aparecer no meio de cada uma igreja dessa e dizer, gente, me poupe, tudo não sou eu, não. Aí o pessoal fala, menina, não fala isso, não. Eu digo, não, vamos encerrar a prosa, vamos deixar isso para lá. É porque eu estou cansada de todo culto que eu vou, que a pessoa fala uma coisa errada, é o inimigo. O inimigo é dele mesmo, minha gente. O inimigo é a pessoa mesmo, dele mesmo. Magda, isso não está no meio só evangélico, não, né? No meio espírita, de quem é a culpa, gente? Obsessor. Ou seja, tudo é obsessor. Nossa, porque ele não me deixou dormir. Nossa, porque ele está me atazanando. Nossa, porque eu fiz errado foi por conta do obsessor. Então, assim, não é só no meio evangélico. No meio espírita também tem um obsessor, mas o obsessor só ataca o quê? O que existe em nós, né? Então, essa coisa da gente jogar tudo para o demônio, jogar tudo para o obsessor, eles só são nossos professores, nos alertando para o que existe em nós. E isso faz parte do nosso livre-arbítrio. Quem vai ler aí o papel da educação? Cléo, eu assisti um... Não foi totalmente um filme, mas que foi uma chachada, como falam. Aí que o professor dizia, olha, não sou eu mais quem estou sendo seu obsessor. É você que já está sendo obsessor de mim mesmo. Que tudo que você faz na sua vida, você diz que é o meu obsessor. Não sou eu mais, não. Olha, tire eu da sua vida. Eu vim aqui só lhe pedir isso. Que você, como é que se diz? Responda pelos seus atos. Não sou obsessor seu, não. É você mesmo. Leia aí, Magda, o papel da educação. Magda? Está no mudo. Deixa eu ler. Leia aí. Vou ler, A Magda está lendo. Eu estou lendo e eu fechei o microfone. O áudio. Como é que vocês iam ouvir? Vou deixar a irmãzinha ler aí, que eu vi ela falando. Deixa ela ler. Tá. Cabe à educação combater essas más tendências, e ela o fará de maneira eficiente quando se basear no estudo aprofundado da natureza moral do homem. Está escutando? Tá. Pelo conhecimento das leis
que regem essa natureza moral, chegar-se-á a modificá-la, como se modifica a inteligência pela instrução e o temperamento pela higiene. Desprendido da matéria e no estado errante, o espírito procede à escolha de suas futuras existências corpóreas, de acordo com o grau de perfeição a que tenha chegado. E é principalmente nisto, como já dissemos, que consiste o seu livre-arbítrio. Essa liberdade não é anulada pela encarnação. Se cede à influência da matéria, é porque sucumbe nas provas que ele mesmo escolheu. Para o ajudar a superá-las, pode invocar a assistência de Deus e dos espíritos bons. Continua? Você falou de Deus e espíritos bons, só que aí você complementou com a escolha das existências. Então, é porque no meu livro ele vem separadinho, em alguns livros ele vem um texto completo. Então, a parte do papel, o papel da educação, né? E ele fala que a educação, né? Ou seja, combater essas más tendências faz parte do papel da educação, né? Porque é ela que, justamente pelo conhecimento, né, das leis que regem essa natureza moral, que a gente vai conseguir se modificar. Então, ele complementa com o que você leu aí, que são justamente a escolha das existências, né? Ele diz que, quando está livre do corpo, no intervalo entre uma encarnação e outra, faz escolhas de suas futuras existências corporais. E essa liberdade de poder escolher sua existência não é anulada pela encarnação. Se ele cede à influência dos apegos materiais, é que fracassa nas provas que ele mesmo escolheu. E para ajudá-lo a superá-la, ele pode evocar a assistência de Deus e dos bons espíritos. Então, quando ele fala aqui da escolha das existências, ele está dizendo que nós fazemos isso, e quando a gente sucumbe, não é porque eu escolhi essa ou aquela prova. Na verdade, toda a prova é válida, né? E aí ele diz que quando você está muito mal na nossa existência, você tem que fazer justamente o pedido, né? A assistência de Deus e dos bons espíritos, para ajudar a superar essas escolhas, né? Dessas provas. E a gente tem isso no Evangelho, né? Quando fala da eficácia da prece, né? Do valor da prece, né? E muitas vezes a gente não valoriza, tem pessoas que não valorizam a questão da oração nem nada, né? A gente, às vezes, se acostumou meu pai falava bem assim, que a gente dormia, como é que é? Dormia como burro e acordava como cavalo. Meu pai também falava desse jeito, como ele falava que a gente tinha que rezar. Não é? Meu pai falava desse jeito. E a gente viu na aula passada, né, que tem gente que diz assim, nossa, não tenho sorte com nada, né? Não tenho sorte, nunca tive, nunca ganhei nada. Mas é como diz lá a oração, né, que eu queria até pedir para Paulo ler ela no final, porque tem tudo a ver com o nosso estudo de hoje, que é justamente a oração da gratidão de Maria Dolores, né? Se fosse dado nessa existência, seria doloroso para mim. E muitas vezes tem coisas que não acontecem em nossas vidas, porque o mais importante não é receber o material, não é ficar rico, não é ter a melhor casa, o melhor carro, né? Não é ter o melhor marido, o melhor esposo, o melhor filho, mas é ter justamente o contrário, muitas vezes, de tudo isso, para que a existência ela seja realmente válida, né? Para as provas que a gente tem que passar. Quem pode... moral, né? Você lê aí, tá? Liberdade de pensar. Deixa eu ver aqui. Acho que parou aqui, meu Deus. Tem o livre-arbítrio, está aí na tela. Ah, você está no celular, né? Você está no celular, não dá para enxergar, não. Ah, tá. Alguém que está no computador pode ler? Eu posso. A liberdade de pensar. Sem o livre-arbítrio, o homem não teria nem culpa por praticar o mal, nem mérito em praticar o bem. Nisso, a tal ponto está reconhecido que, no mundo, a censura ou o elogio são feitos à intenção, isto é, à vontade. Quem diz vontade, diz liberdade. Nenhuma desculpa poderá, portanto, o homem buscar para seus delitos na sua organização física
sem abdicar da razão e de sua condição de ser humano para se equiparar ao bruto. Se assim fora, quanto ao mal, não poderia deixar de ser relativamente ao bem. Mas, quando o homem pratica o bem, tem grande cuidado de averbar o fato à sua conta, como mérito, e não cogita de por ele gratificar os seus órgãos, o que prova que, por instinto, não renuncia, a despeito da opinião dos proponentes de certos sistemas fisiológicos, ao mais belo privilégio da sua espécie, a liberdade de pensar. Então, é o que a gente já tinha até falado antes, né? Assim, nada acontece que não que não tenha sido respeitado o seu livre-arbítrio, e que nada acontece que você não tenha responsabilidade sobre aquele fato, né? E que é uma coisa bem humana mesmo. Quando a gente faz alguma coisa errada, a gente fica bem, e, meu Deus do céu, que mancada que eu dei, tomara que, né, ninguém esteja observando. Mas, ao contrário, quando a gente faz alguma coisinha que é interessante, né, a maioria de nós realmente quer colher os louros daquilo ali. É uma coisa bem comum no nosso dia a dia. Isso aí. Alguém mais? Eu vou ler dessa vez, aquela hora eu me perdi. Tá. Então, Tal vamos como à é. fatalidade. Oi? A fatalidade. Tá. Tal como é vulgarmente entendida, a fatalidade supõe a decisão prévia e irrevogável de todos os acontecimentos da vida, seja qual for a sua importância. Se fosse esta a ordem das coisas, o homem seria qual máquina sem vontade própria. Para que ele serviria a inteligência, já que seria invariavelmente dominada em todos os seus atos pela força do destino. Se verdadeira, semelhante doutrina seria a destruição de toda liberdade moral. Não haveria mais responsabilidade para o homem, e, por conseguinte, nem bem, nem mal, nem crimes, nem virtudes. Sendo Deus soberanamente justo, não poderia castigar suas criaturas por faltas que não dependiam delas cometer, nem recompensá-las por virtudes de que não teriam qualquer mérito. Tal lei seria, além disso, a negação da lei do progresso, considerando-se que o homem, por esperar tudo da sorte, não tentaria fazer coisa alguma para melhorar a sua posição, visto que não conseguiria ser melhor nem pior. Apesar disso, a fatalidade não é uma palavra sem valor. Existe na posição que o homem ocupa na Terra e nas funções que aí desempenha, em consequência do gênero de existência que o seu espírito escolheu como prova, expiação ou missão. Ele sofre fatalmente todas as vicissitudes dessa existência e todas as tendências boas ou más que lhes são inerentes. Aí, porém, acaba a fatalidade, pois depende de sua vontade ceder ou não ceder a essas tendências. Os detalhes dos acontecimentos estão subordinados às circunstâncias que ele próprio cria por seus atos, e sobre os quais os espíritos podem influir pelos pensamentos que ele sugere. A fatalidade, portanto, está nos acontecimentos que se apresentam, por serem consequência da escolha feita pelo espírito antes de encarnar. Pode deixar de haver fatalidade no resultado de tais acontecimentos, visto depender do homem, pela sua prudência, modificar o curso das coisas. Nunca há fatalidade nos atos da vida moral. É na morte que o homem se acha submetido de maneira absoluta à inexorável lei da fatalidade, pois não pode escapar à sentença que marca o termo da sua existência, nem ao gênero de morte que deve interromper o seu curso. Aí você vê quem fala da morte. Você leu. Ah, tá. A fatalidade, né? Tá bom. Os limites da fatalidade e aí veio o que? Agora, a doutrina popular. Pode continuar? Acho que a Cleo travou.
A internet da Cleo falhou. Pode continuar lendo, então, pessoal, enquanto ela volta? Alguém quer dar continuidade ou eu continuo? Pode continuar, Rita. Então tá. Segundo a doutrina vulgar, o homem tiraria dele mesmo todos os seus instintos, e esses resultariam tanto da sua organização física, pela qual não poderia ser responsabilizado, quanto da sua própria natureza, situação em que poderá desculpar-se aos seus próprios olhos, dizendo que não é culpado de ter sido feito como é. A doutrina espírita, evidentemente, é muito mais moral. Ela admite no homem o livre-arbítrio em toda a sua plenitude. Ao dizer-lhe que, praticando o mal, ele cede a uma sugestão má que ele vem de fora, deixa-lhe toda a responsabilidade, pois lhe reconhece o poder de resistir, coisa evidentemente muito mais fácil do que se tivesse de lutar contra a sua própria natureza. Assim, de acordo com a doutrina espírita, não há arrastamento irresistível. O homem pode sempre fechar os ouvidos à voz oculta que lhe fala no íntimo, induzindo-o ao mal, como pode fechá-los à voz material de alguém que lhe fala. O homem pode fazê-lo por sua vontade, pedindo a Deus a força necessária e reclamando, para esse fim, a assistência dos espíritos bons. Foi o que Jesus nos ensinou na sublime prece da oração dominical, quando nos manda dizer: não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Essa teoria da causa determinante dos nossos atos destaca-se com evidência de todos os ensinamentos dados pelos espíritos. Não só é sublime em moralidade, mas acrescentamos, eleva o homem aos seus próprios olhos, mostra-lhe que ele é livre para sacudir um jugo obsessor, assim como também é livre para fechar sua casa aos importunos. O homem já não é uma máquina que atua por efeito de uma impulsão independente da sua vontade, mas um ser racional que ouve, julga e escolhe livremente entre dois conselhos. Acrescentamos ainda que, apesar disto, o homem não se acha privado de iniciativa, nem deixa de agir por impulso próprio. Afinal de contas, ele é apenas um espírito encarnado que conserva sob o invólucro corpóreo as qualidades e os defeitos que tinha como espírito. Consequentemente, deixa eu ler. Aí ele já vem aqui, você lê o ensinamento mais importante dado pelos espíritos, né? sim, É justamente a questão, não só a sublimidade da moralidade, mas também, né, a elevação do homem de acordo com seu próprio livre-arbítrio, né? E aí vem a imperfeição do espírito e a sua responsabilidade perante as faltas. Ele diz o seguinte... É tão interessante, né, que ele deixa bem claro que a gente não pode ficar culpando a ninguém das coisas que a gente faz, que nem está falando a questão de ficar transferindo para terceiros, né, a responsabilidade que a gente precisa abraçar. Porque por mais que a gente, vamos dizer, tenha dificuldade, eu acho que a maior dificuldade da gente é a gente admitir as próprias dificuldades. É verdade. Então, quando a gente para analisar e que a gente admite a nossa dificuldade, a gente tá trabalhando o próprio orgulho. E é justamente isso que trava. Isso mesmo. Aí ele fala aqui da imperfeição do espírito e a sua responsabilidade perante as faltas. Ele diz: as faltas que cometemos têm por fonte primária a imperfeição do nosso próprio espírito, que ainda não conquistou a superioridade moral, que um dia alcançará, mas que nem por isso carece de livre-arbítrio. A vida corpórea lhe é dada para se expurgir de suas imperfeições, mediante as provas por que passa. Imperfeições que, precisamente, o tornam mais fraco e mais acessível às sugestões de outros espíritos imperfeitos,
que delas se aproveitam para tentar fazê-lo sucumbir na luta em que se empenhou. Se dessa luta sai vencedor, ele se eleva. Se fracassa, permanece o que era nem pior e nem melhor. Será que a prova que ele cumpre recomeçar, podendo suceder que longo tempo gaste nessa alternativa? Quanto mais se depura, tanto mais diminui os seus pontos fracos, e tanto menos acesso oferece aos que procurem atraí-lo para o mal. Na razão de sua elevação, cresce-lhe a força moral, fazendo com que ele se afaste dos maus espíritos. Essa parte aqui, ela é bem importante, principalmente para os médiuns, né? Alguns médiuns, né, que são mais expressivos, né, na questão da mediunidade, conseguem perceber e sentir muito mais que outros. E justamente por conta das nossas imperfeições, a gente se deixa justamente levar, né, por conta dessa influência espiritual que nós recebemos. E quanto mais eu me depuro, quanto mais eu me melhoro, mais eu afasto essa influência, mais eu consigo, né, me livrar dessa influência. Então, é o livre-arbítrio mesmo, né? Esses ensinamentos que Allan Kardec traz aqui para a gente. E, por fim, ele fala sobre a posição da Terra entre os mundos habitados e diz: todos os espíritos, mais ou menos bons, quando encarnados, constituem a espécie humana. E como o nosso mundo é um dos menos adiantados, nele se conta maior número de espíritos maus do que bons. Tal a razão porque aí vemos tanta perversidade. Façamos, pois, todos os esforços para este planeta não voltarmos após a presente estada e para merecermos e repousar em mundo melhor, em um desses mundos privilegiados, onde o bem reina sem mescla e onde não nos lembraremos da nossa passagem por aqui, senão como de um exílio temporário. E é isso, gente. Alguma dúvida, sugestão? Tudo tranquilo? Tranquilo. Agora, se eu voltar agora para aquela tela inicial e fizer aquelas perguntas, o que é que vocês vão responder? A gente pode conhecer o futuro? Não. A gente tem que acreditar nos sonhos, nas profecias, nos profetas, nas adivinhações, nas cartomantes. Só é dado a quem conhecer isso? Justamente os espíritos superiores. Ou quando há necessidade da gente voltar para o trilho. Quando a gente sai do trilho, a gente volta, né, com uma dessas determinações. Eu lembro que, no final do ano, lá no André Luiz, no CEAL, sempre tem, né, aquela... Como é que chama? Aquela reunião mediúnica, né, no salão, né, principal. E, gente, quantidade de gente que ficava tudo, não, eu preciso ir lá porque eu preciso ver, e a gente tinha que atender, né, no atendimento fraterno, né? Gente, vocês vão lá fazer o quê? Ah, não, eu quero ir lá, porque eu quero... Você quer ver se tem uma mensagem para você, é isso? Você já viu o Espírito Superior trazer mensagem para ninguém? Ele traz mensagem para geral, não traz mensagem específica. Ai, Cléo, você é um anjo bom, você é isso, você... Não traz. Se alguém lhe disser isso, é mentira, né? Então, por que ele não faz isso? Justamente para poder você não criar, não ser muito vaidosa, né? Você não ficar achando que você não precisa alcançar mais nada. Muitas vezes você está até seguindo no caminho certo. A única coisa que ele diz, minha filha, você está no caminho certo, continue. Né? Ele nunca vai dizer, não faça isso ou faça aquilo, ou vá por esse caminho ou por outro. Né? Pode falar, Magda, depois Graça. Eu tenho um primo que ele se tornou hoje meu compadre, né? Aí, quando meus filhos eram menores. E ele teve um sonho, quando era menino, que um vizinho nosso, que era muito conhecido, filho até de um vereador, na época, lá da nossa cidade, que ele ia morrer, alguém ia matar ele. Mas ninguém, Cléo, levou isso em consideração. E quando foi... Isso aí foi antes do São João, que era muito festejado no Nordeste, como você sabe, o São João, né? E na nossa cidade tinha assim como
fazer o São João nas casas das pessoas, né? E tinha um rapaz lá que ele não era bem visto nas casas das pessoas. Primeiro, porque ele já tinha sido preso. E segundo, porque ele tinha fama de querer sempre criar confusão onde ele ia. E nesse mesmo ano que o meu primo falou que o filho do vereador ia morrer, essa mesma criatura matou às traição o filho do vereador. Por qual motivo? Pelo motivo que ele não quis que ele participasse da festa junina na casa da irmã dele. Então, ele ficou com raiva, aproveitou um momento que o rapaz estava dançando já em outra localidade, longe da casa da irmã, eu não lembro se foi com faca ou se foi com canivete. Eu sei que ele deu um corte no pescoço do rapaz que cortou a veia aorta. Mas não deu tempo de ser socorrido o rapaz. Aí depois tudo se queixando porque foi que ninguém tomou providência por causa do sonho do menino, mas nem a mãe do menino levou em consideração isso, gente, na época. Porque mas assim, Magda, foi justamente isso que a gente falou aqui. Porque nem sempre os sonhos, eles podem ser reais. Então, imagina, se você sonha que alguém vai morrer e você chega lá e diz assim, fulano, você vai morrer. Imagine a tragédia que você não pode causar numa casa. Eu atendi uma moça no atendimento fraterno que ela disse que assim, Cléo, o tempo todo fica esses irmãos aqui me dizendo coisas que vai acontecer e ninguém acredita no que eu falo. E já aconteceu várias coisas. E aí, qual a finalidade disso? O que vocês acham? Por que os irmãos ficam dizendo ali para ela o que vai acontecer? Algumas coisas acontecem, outras não, né? Porque, Cléo, sabe que eu penso? Que tem muitos irmãozinhos que é espírito brincalhões. Aí não é isso. Não leva a sério. Mas é justamente isso. Se você tem uma mediunidade e você vê que tem coisas que você acerta, tem coisas que você não acerta, você tem que começar o quê? A estudar, a se perguntar, o que eu vou falar é com fim útil, né? Por que você tem que se questionar? Por que eu estou tendo essas previsões? Para quê? Né? Qual o fim útil disso? É isso que a gente aprendeu aqui hoje, né? Porque se você não se fizer essa pergunta, você vai começar. Ela mesmo disse a vizinha que o filho dela ia ser preso. E a vizinha expulsou, só faltou meter pedra nela, né? Por ela ter ido avisar isso. E veio a polícia, entrou e pegou. Mas, assim, ela ter ido avisar isso à vizinha, claro, com um coração bom de fazer isso, porque ela teve esse pressentimento, né? Essa voz falando para ela. Só que a vizinha ficou de mal com ela por conta disso, ficou com raiva ainda. Né? Então, assim, qual o fim útil disso? A pergunta que a gente tem que se fazer é qual o fim útil disso? Né? Porque se tem que acontecer, vai acontecer, independente de Magda saber ou não. Porque se não vai acontecer agora, vai acontecer depois. Se esse homem não fosse morto agora, ia ser morto depois. Né? Então, assim, tem coisas que a gente tem que parar e refletir, até se perguntar nosso anjo da guarda, poxa, isso que veio aqui no meu sonho, essa reflexão que veio para eu falar com fulano de tal, será que eu devo mesmo falar? Se eleva primeiro para perguntar. Você não vai perguntar a qualquer um, se eleva, para poder depois você perguntar. Diga, Graça. Então, eu não sei se alguém de vocês, vocês fizeram o seminário de ansiedade e depressão com o Divaldo esse final de semana? Não. Então, aí no final do seminário, aí as pessoas no chat colocando, gente, vocês estão percebendo que o Divaldo é uma refração da lente ou ele está com o olho roxo? Aí ninguém falou nada, e colocaram no chat, ninguém passou nada para ele, porque ele nem acessa isso. Né? Aí ele começou a falar que no dia, acho que 2 dias antes desse seminário, ele estava no escuro e ele consegue enxergar os espíritos no escuro, né? Aí diz que ele pegou, se arrumou todo perfumado, aí ele olhou para o final do quarto, apareceu o espírito e começou para ele, perfumado, hein? Eu gosto mesmo de me perfumar. E o cara assim, instigando. Ele, não, eu gosto de me perfumar mesmo, porque eu gosto de chegar nos lugares bem, eu tenho vaidade, não sei o que, passou. Passou um pouquinho, ele viu mais 2, começou aí, hein, Divaldinho, desse jeito, perfumado, deram um empurrão nele.
que ele caiu no escuro com uma cadeira, a cadeira bateu no olho dele. Aí diz que ele começou, eu não sei se com Joana, com quem, aí ele contando. Aí ele falou assim, eu nem posso participar desse seminário. Ele falou assim, como não? Você tem que mostrar a todo mundo que você é uma pessoa como toda outra. Aí depois eu fiquei pensando, será que ele estava caindo um pouco na vaidade e quiseram mostrar alguma coisa? Né? Com certeza, eu fiquei pensando nisso na hora. Ele falou, não, eu vou assim mesmo, vou pôr óculos, e tirou o óculos, mostrou o olho, ainda bem que não aconteceu nada, foi só um final. Até com ele, gente, pensa. Tem muita gente em redes sociais que critica muito o Divaldo, né, pela forma dele falar algumas coisas e dos próprios pensamentos dele, mas, gente, ele é um missionário que veio trazer, veio explicar, mas, ao mesmo tempo, ele é como... Ele é humano, né? É humano, ele tem os pensamentos dele, ele tem a vaidade dele, como o Chico tinha dele. Então, às vezes, a gente fica querendo botar num pedestal onde muitas vezes não existe. O trabalho é o trabalho, ele é ele, né? Fala, Paulo. Acabamos. Paulo entrou, a gente acabou. O debate está excelente, mas a gente já estourou 10 minutos. Isso, vamos fazer nossa prece. Gente, obrigado aí pela paciência de vocês, mas adorei essa nossa conversa, nosso bate-papo, porque é essa troca que enriquece, né, o estudo, né, para que a gente possa continuar assim. Obrigado, gente. Alguém gostaria de fazer aí nossa prece? Alguém que está inspirado? Calma. Você falou que o Paulo ia fazer aquela prece. Ah, é a prece, Paulo, da gratidão de Maria Dolores. Você separou aí? Olha, ele estava caladinho, Ângela. Foi bom você ter ficado. Eu tenho ela de cor. Ixi, pronto, agora eu quero ver. Sempre só o olho, hein? Esse poema, né, na forma de prece, é algo muito especial, né? Maria Dolores estava muito inspirada quando fez. E ela diz: agradeço, Senhor, quando me dizes não, as súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, mas como estima, concessão, posse, prazer, em meu caso talvez fossem espinhos na senda que me destes a percorrer. E outras vezes imploro-te favores, entre lamentação, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que se me florescesse na existência seriam desvantagem contra mim. E aí eu peço perdão, esqueci o final. Mas ela diz mais ou menos assim, que de outras vezes, que se ainda assim nós insistirmos, né, em fazer algo que não somos merecedores disso, é que nós possamos sermos livres, né, dessas situações que porventura venha nos trazer mais perturbações, né? E ela agradece cada não que a vida lhe dá, né? Porque esses nãos não são por acaso. Então, nessa corrente, nós pedimos e agradecemos, Senhor, pelo estudo de hoje, pelas reflexões, e que possamos ter a certeza de que nada acontece por acaso em nossas vidas. Que assim seja. Obrigada, gente. Diga graça. Eu vou botar lá no grupo. Que assim seja. Que assim seja, gente. Obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos, viu? Gente, Tchau. fique com Deus. Obrigada. Boa noite. Obrigada, gente. Tchau. Bom Boa final de noite, semana gente. para nós todos, gente.